Então, boa tarde a todos e todas presentes. Sejam bem-vindos a mais um dia de apresentação de trabalhos da Cena Arqueologia, encontros virtuais de arqueologia da UFPE. Me chamo Eduardo, estou nessa parte da mediação. E nós temos a presença da professora Ana Catarina Peregrino Torres Ramos, que é professora associada do Departamento de Arqueologia, professora da graduação e da pós-graduação. E nós temos hoje 4 trabalhos para mais esse ciclo de apresentações de trabalhos. E nós vamos dar início, primeiro, com o trabalho de Jaime, né? Deixa eu ler direitinho aqui as informações. Jaime de Lima Guimarães Júnior, junto com Ana Lúcia do Nascimento Oliveira, cujo tema do trabalho é Comunidade do Pilar, entre os artefatos arqueológicos e o direito de morar. Então, Jaime, pode ficar à vontade. Quando você já colocar a apresentação, aí a gente dá o time, tá? Para iniciar o trabalho. Estamos escutando? Ok? Sim, tá ok. Tá aparecendo para a gente a tela Aparecendo. já. Vamos lá. O tema do meu trabalho é a Comunidade do Pilar, entre os artefatos arqueológicos e o direito de morar. Eu sou o Jaime de Lima Guimarães Júnior, a orientadora é a professora doutora Ana Lúcia do Nascimento Oliveira, mais conhecida como Ana Nascimento. Eu não coloquei os objetivos, porque é um trabalho que está iniciando, está bem broto ele, então a gente tem algumas vertentes dos meus trabalhos. Como eu trabalho com arquitetura, arqueologia e história, a gente está então tentando ver que elementos a gente vai usar para dissertar sobre todo o trabalho. Então, via arqueologia, via arquitetura, ou via história, ou os três. Por isso que os objetivos ainda não estão prontos. A gente está ainda elaborando os objetivos. Mas vocês vão entender quais são os objetivos no decorrer dessa apresentação. A gente tem que entender um pouco sobre o território ocupado. A gente está falando sobre aquela penínsulazinha que a gente chama de bairro do Recife hoje. Era um istmo que ligava o Recife à Olinda. A gente está aqui uma conexão entre o lado esquerdo, aí, um círculo, é o Recife. Aí tem uma conexão até Olinda, que fica à direita, e embaixo aqui no Visu. Essa conexão de passagem, essa conectividade foi usada o tempo todo. Era a estrada, digamos assim, era hoje a nossa Avenida Agamenon Magalhães, que liga Recife e Olinda no nosso dia a dia hoje, né? Mas o istmo era isso. Hoje o istmo foi desconectado. Aí nesse istmo nós temos uns 3 fortes, e aí tem a importância desses 3 fortes aqui, o Forte do Buraco, do Bruno de São Jorge, eram as defesas da época, mas aí a gente vai focar no Forte de São Jorge, que fica bem no meio. O próximo, um pouco da história do lugar. Então, a gente tem a invasão holandesa, o bairro do Recife começa a crescer, o istmo, que é a terra que liga a Olinda, aí tem um vilarejo que vai começando a crescer, e tem 3 acessos, são denominados de Porta da Terra, Porta do Mar, Porta da Balsa e Fora de Portas. O número 1 tem a porta de entrada, que é a conexão exata para Olinda, o 2, a Porta do Mar, que é a conexão dos barcos, navios, a Porta da Balsa, que é a conexão com o bairro hoje de Santo Antônio e São José, e a Porta de Fora, que era quem não estava dentro das muralhas de proteção do bairro, daquela localidade. Um pouco hoje, para a gente situar, o Forte de São Jorge está exatamente embaixo da Capela do Pilar, ou a gente está investigando ainda, as escavações vão determinar isso, se ele está embaixo mesmo, mas dá para ver no quadro em cima. Onde está o Forte de São Jorge e a Capela do Pilar embaixo à direita. Aí, especificamente, hoje, com todas as mudanças urbanísticas do bairro e do istmo, que cresceu muito com o aterramento, achei a Igreja do Pilar. Mais uma mostra de como é que está a localização da Igreja do Pilar. É um pouco do desenvolvimento. Em 1609, essa região é pontilhada, é onde a gente está fazendo as escavações, as investigações. O local em que está em vermelho é o que Zé Luiz da Mota Menezes determinou como aproximadamente o lugar onde estava o Forte de São Jorge. E a Igreja do Pilar fica bem do lado.
não fica em cima dele, né, determinado pelo mapa de Zé Luiz da Mota Menezes, mas fica do lado. Então, a região inteira era do Forte de São Jorge, então não tinha nada ao redor, só o forte. Então, o istmo, essa linha azul, como era bem estreito de terra, né, a parte de terra, acho que não dá nem um terço, dá menos de um terço do que é hoje, né, de todo o território daquele bairro, daquela área. Nós temos 1637, aí o istmo ainda continua no mesmo lugar, mas aí nasce à direita lá o Forte do Brum. Antes não tínhamos o Forte do Brum, o Forte do Brum aparece. Aí em 1733 já temos a Igreja do Pilar e a demolição do Forte São Jorge, e nasce algumas construções, residências e comércio no percurso entre Olinda e Recife, à esquerda em laranja. Então, o bairro ainda não existia uma demanda de gente, muita concentração. Ainda era uma passagem com a igreja bem localizada nessa passagem. Então, o caminho foi ocupado por várias residências e comércio, aí a igreja continua no mesmo lugar, e aí, já, o 1800, século XIX, já tem uma expansão maior, e aí o porto começa a funcionar com os galpões. Aí em 1854, aí já temos um aterro, e aí o istmo já perde aquela traçado mais longínquo, então ele começa a engordar com os aterros. Aí no fim do século XIX vem o projeto de Alfredo Lisboa, e isso começa a densificar mais ainda. Em 1906 e 1907, então no início do século XX, nós temos toda a expansão do porto e aí o adensamento total dessa área, extremamente urbanizada. E aí, em 1930, temos uma expansão enorme do porto e modificações que veio com o bairro do Novo Recife. Nesse 1980, o Porto do Recife compra todas essas casas, todas essas casas em amarelo, e ocupam toda essa área. Então, desocupa todas as pessoas e comércio dessa área e ocupa como um porto, para ser usado como um porto. Então, temos a ocupação em 75, aí o porto desocupa 6 quadras, a população residente desalojada, a gente tem o início da deteriorização da área. Quando você modifica uma região, você tira comércio, tira as pessoas, tira o uso daquele lugar, você mata aquele lugar, literalmente. Então, aí vem, o muro foi erguido, a ocupação das calçadas vem com a favela, aí surge a favela do Rato, aí em 87 tem um plano de reabilitação do Recife, mas aí não atende aquela comunidade, nessa época tinha 78 barracas, sabe, que aí diversos usos comerciais, e aí 330 habitantes, aí isso em 1997, e 87, desculpa. Em 95, nós temos uma ocupação maior, estende-se a ocupação, aí entra nos lotes, o pessoal começa a fazer a barraca não só na calçada, mas também nos lotes desapropriados pelo porto, mas não utilizados pelo porto. Aí começa a comunidade do Pilar, anteriormente nós tínhamos 78 barracas, foram para 268, depois 370 barracas, e isso vai crescendo. Em 2002, 463 barracos, e aí, em 2007, a gente tem uma revisão do programa de reapresentação ao BNDES, programa de reabilitação, né, e requalificação urbanística e inclusão social do Pilar. Isso tudo foi feito um estudo. Eu só quero passar isso para vocês entenderem. Nesse processo todo, a arqueologia não entrou. Tá? A gente não está no processo ainda de onde vai entrar a arqueologia. A revisão do cadastro das famílias já vai crescendo a quantidade de famílias. Vocês sabem que o processo todo desde o início até você, de fato, fazer as modificações, as pessoas não deixam de ir lá morar, nem se casam e têm filhos e modificam e traz alguém e vai morando mais alguém. E aí a comunidade vai crescendo. Você vê, de 2007 para 2010, 468 para 537 famílias. Aí, em 2011, isso vai crescendo. Aí tem uma incorporação da equipe. Só em 2012, você tem uma equipe multidisciplinar para tratar do projeto, mas nessa equipe não entram os arqueólogos, nem historiadores. O Forte do Brum, a comunidade do Pilar, tinham vários nomes, era Fora de Porta, depois foi Comunidade do Brum, depois Favela do Rato e agora a Comunidade do Pilar. Um pouco sobre como a comunidade era nos anos 30, isso no início do século XX. Você tem
ainda estava meio que abandonado, e são fotos de Alcir Lacerda, tá? Tem muita coisa na fundagem, pode ser visto lá. E aí, como era antes, como a ocupação começou a usar os prédios abandonados pelo porto. Um pouco da... Essa é a nossa área de trabalho. A Igreja do Pilar fica à direita, superior. Aí tem a prefeitura, não é a Prefeitura do Recife, isso aí é o Tribunal Regional do Trabalho. E à direita, essa foto é antes da construção do terminal marítimo. Então, você vê toda uma área degradada, os 2 depósitos grandes do porto, mas isso já foi demolido, e aí é a nossa área de trabalho. Como é que estava antes? E aí vem o Forte de São Jorge e a Igreja do Pilar. Nesse processo todo, tem a revitalização da igreja. Estou tentando ser mais rápido por causa do tempo. A Igreja do Pilar foi abandonada, mas aí lacrada para evitar que tivesse danos maiores, mas a população na época não ocupou a igreja, por incrível que pareça, não sei se eles respeitaram, se não era interesse, isso cabe um estudo, porque eles não ocuparam dentro da igreja, eles ocuparam só para brincar, para se divertir, as crianças usavam, e aí antes da reforma, durante a reforma, o restauro, e já ela restaurada e em uso. A igreja hoje está em uso, tá? Aí o plano de ação dessa revitalização tem inclusão socioespacial, requalificação urbanística e a valorização do patrimônio. Aí tem a inclusão social, tem a participação em todas as etapas da população, a capacitação para o trabalho, tem gente da comunidade trabalhando nas escavações, acesso à habitação, acesso a equipamentos públicos, educação patrimonial e ambiental. Aí tem a valorização do patrimônio, tem a restauração da Igreja do Pilar já foi concluída, a prospecção arqueológica está em processo ainda, a viabilização para o Forte de São Jorge, aí, claro, com a prospecção, aliás, com as escavações arqueológicas, a gente teria, provavelmente, de encontrar algum vestígio desse forte, e há indícios, agora há pouco, antes de começar essa pandemia toda, que existia, porque foi encontrado há pouco tempo, tem um norte indicando que é o forte, e a gente vai discutir sobre isso daqui a pouco, porque o lugar onde foi encontrado tem um projeto para fazer os habitacionais, em cima do forte. O uso desse forte... Falta 5 minutos, viu? 5 minutos, já? E aí temos a requalificação urbanística, e aí temos essa fruição, né, que é a ideia de cortar todo o bairro, manter as ruas. A Fábrica do Pilar já deixou as ruas só para ele, tem que fazer uma modificação ali também. E aí, na época do terminal marítimo em construção, os primeiros edifícios de residencial já foram construídos, e aí o terminal marítimo já estava pronto, e aí a área toda da desapropriação, todo mundo já saiu da área mais densa da comunidade, e a divisão das quadras. A escavação hoje está aqui do lado da Igreja do Pilar, na quadra 45, onde está o forte, onde foi encontrado o vestígio do forte. Isso é o projeto. A Igreja do Pilar está ali à direita, no canto. Então, esses prédios que estão aí do lado da igreja é que está o forte. Então, como fazer esses prédios aí com um forte embaixo, né? Essa é a discussão a ser feita, se vai ser remanejado, se vai ser refeito esse projeto. Então, a discussão também é por que o projeto de arquitetura veio depois, antes das escavações. A pressa para aprovar, sim, mas aí no processo de aprovação não podia estar sendo feito já as escavações. E aí eu acho que a professora Ana Catarina deve conhecer bem alguns arqueólogos que já trabalharam do lado da escavadora, né? A retroescavadora lá cavando e o cara tentando salvar artefatos e materiais no processo de escavação, dentro dessa agonia toda de que é um processo de arqueologia de contrato, que você tem que ser rápido, você tem que ser urgente, e a culpa é da arqueologia por causa dos atrasos. Aí é o bloco de apartamentos que está exatamente em cima do que foi encontrado como Forte de São Jorge. Esses aqui, ó, do lado da igreja. O que fazer com todos esses apartamentos? Onde relocar todas essas famílias? Elas precisam desses apartamentos, mas eu tenho aí um Forte de São Jorge embaixo. A discussão é essa do projeto. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que vai resolver? Todas essas famílias vão para onde? Já tem designado, eu tenho um pátio dentro dele que não tem como colocar um material
que é para todo mundo. Tá aí o pátio dos prédios, isso é um pouco do que foi encontrado. Aí a discussão vem com essa urgência toda, né? A comunidade está parada, mas aí você vê a foto do jornal, tem moradores denunciam obra parada na comunidade do Pilar. O que é que aparece? Justamente a parte de arqueologia, e aí é como se os arqueólogos fossem culpados pelo atraso, né, de tudo que está acontecendo e a culpa do processo da comunidade. Aí a comunidade lá ainda sem teto digno, aí começa a construtora diz que é culpa aí a prefeitura diz que é culpa da construtora, a construtora diz que é culpa dos arqueólogos que demoram demais para escavar, para resolver as coisas, e por aí vai. Tempo certo? Obrigado. Ótimo, certinho. Muito obrigado, viu, Jaime, pela apresentação. Agora eu vou chamar o próximo, que é a próxima, que é a Amanda Tavares. Ela vai estar representando um extenso grupo, eu não vou citar todos os nomes, mas é do GPIP. Mas eu vou falar o nome do trabalho, a Unidade Agrofabril do Antigo Engenho Mulata, em Itapsuma, Pernambuco. Pode ficar à vontade, Amanda. Deixa eu compartilhar aqui. Ok. Tá todo mundo vendo? Agora sim. Estão escutando? Sim, estou escutando. Vou começar. Posso começar, né? Pode começar. Bem, gente, boa tarde. Assim como o Eduardo falou, vou apresentar hoje, na verdade, um trabalho que ele está relativamente no início, porque atualmente ele está sendo trabalhado como um projeto de pesquisa para o mestrado, mas começou e vai continuar com a parceria do grupo GPIP, né, que é um grupo de estudos recém-formado por estudantes, alguns profissionais e arqueólogos, professores aqui da UFPE, e também com a colaboração e parceria de Isaac Lopes e Jorge Paz Barreto, que representam aí o Museu Histórico de Igaraçu. Então, o trabalho é sobre a unidade agrofabril do antigo Engenho Mulata, que fica localizado em Itapsuma, Pernambuco. Na realidade, até esse título, ele precisa ser retrabalhado devido a algumas discussões que eu vou colocar no decorrer da apresentação. Justamente pela identidade e incerta ainda do que seriam essas ruínas dessa unidade agrofabril. De antemão, eu preciso falar um pouco sobre a questão do patrimônio e arqueologia industrial, porque toda a pesquisa em si está pautada a partir dessa temática, né, falar um pouco que a Revolução Industrial ela constituiu como um fenômeno histórico que marcou muito, né, grande parte da humanidade, e isso repercute até os dias de hoje, tendo em vista os vestígios que ficou, né, desde edifícios, estruturas dessas atividades industriais, processos, modos de fazer, modos de trabalho, utensílios, localidades e a paisagem formada a partir dessas atividades ou para essas atividades, gerando aí manifestações de cunho tangível e intangível. Isso tudo faz parte do patrimônio industrial, que geram estudos sobre essa memória do trabalho, proteção e gestão de acervos e bens industriais, também o reconhecimento e o resgate dessas edificações industriais e toda a materialidade e imaterialidade, além dos efeitos socioculturais associados a esse tipo de patrimônio, a esse tipo de bem. E, em adição a isso, a arqueologia industrial também trabalha, né, como uma forma interdisciplinar, um método interdisciplinar de estudar esses vestígios, tanto materiais quanto imateriais, dentro desses contextos e paisagens, tanto naturais, urbanas e rurais, que foram criadas para ou por processos industriais também. E ela se apresenta a partir de estudos de fábricas, engenhos, usinas, a própria aplicação de tecnologia a vapor, o patrimônio ferroviário e outras temáticas também que são pertinentes ao estudo do homem e sua cultura material dentro desse contexto industrial. Como estou falando da unidade agroindustrial, né, dentro desse contexto do patrimônio industrial,
que trabalha com usinas, engenhos. Devo falar que Pernambuco e sua produção de açúcar e seus engenhos foram bastante representativos, pois desempenharam um importante papel tanto na formação do território e da economia local. Então, os engenhos teriam sido como se fossem os primeiros meios de produção ali industrial no Brasil, por possuir um sistema lógico, funcional e hierárquico, que foi até herdado, trazido pelos portugueses, que conheciam muito bem esse sistema, e perdurou aí por 2 séculos ou mais, e passou por poucas transformações. Já no século XIX, começaram a se introduzir a tecnologia a vapor, né, e quando vão surgindo aí as mudanças desses engenhos, que passam a se tornar engenhos centrais, e num momento posterior surgem as usinas, né? Então, a história do Brasil está intimamente ligada a essa produção, a esses engenhos, essa produção de açúcar, né? Falando agora um pouco de engenhos, e essa transição de engenhos centrais e usinas, é importante considerar que, desde 1840, o açúcar brasileiro era vendido à Inglaterra. Já em 54 e 74, né, começaram a surgir as tarifas de importação do açúcar, que reduzem os preços, né? Então, em 1870, por ali, também surge o açúcar do errado. E juntando tudo isso, o Brasil começa a perder muito do mercado inglês, até o momento que ele perde totalmente o mercado inglês. Junto a isso, a mecanização também desse processo fabril do açúcar, né, que teve bastante sucesso em algumas colônias espanholas, inglesas, holandesas, alguns territórios americanos também. Com isso também, quedas nas taxas dos câmbios, abolição da escravatura, que era praticamente a mão de obra utilizada nesses engenhos, põe tudo em risco. Diante de tudo isso, esses novos processos de produção de açúcar transformam os engenhos banguês, né, que trabalhavam com a pequena lavoura, as moendas e a própria mão de obra escrava, e essas unidades agroindustriais passam a centralizar e receber toda a matéria-prima vinda de lavradores e engenhos da região, centralizando tudo isso como uma forma de reduzir custos e racionalizar mais a produção, surgindo aí os engenhos centrais. Porém, a própria ideia do engenho central, ela passa a ter um insucesso devido à própria falta de empenho, continuidade, incremento dessas técnicas, né? A falta de treinamento profissional para o incremento, né, para a utilização dessas novas técnicas, a questão da mão de obra, problemas com o transporte e escoamento, e a falta desses recursos e o desequilíbrio entre tecnologia e o cultivo. Então, os engenhos centrais passam a cuidar também da lavoura. Então, as usinas surgem aí como uma forma mais complexa e completa de todo o processo de produção do açúcar trabalhado. E a Fazenda Mulata, em Itapissuma, Pernambuco, entra nesse contexto. Ela está sendo ainda investigada, todo o seu processo de surgimento e produção e decadência, e ela é conhecida na historiografia e também por relatos orais de 3 formas, né? Como a Fazenda Mulata, atualmente conhecida mais por esse nome, está cadastrada no IFAM como Usina Mulata e possui alguns remanescentes arquitetônicos presentes, como uma unidade habitacional, né, uma casa grande, e a unidade agrofabril, né, e um importante remanescente desse patrimônio industrial aqui no estado. Então, algumas histórias apontam como Engenho Mulata, que teria pertencido ao barão de Itapissuma, né, o Epaminondas Vieira da Cunha, que teria sido um senhor de engenho ali de Igaraçu, já nas décadas finais do século XIX. No momento posterior, ela é também conhecida como Usina Mulata, pertencente aí à família Veiga Seixas, né, representando a firma Seixas e Irmãos, né, que seria uma usina produtora de água, de álcool e aguardente, e algumas informações sobre ela aparecem em alguns documentos e recortes de jornais ali do início do século XX. E atualmente conhece como Fazenda Mulata, que pertence aí a essa família Alves de Oliveira, que, de acordo com os documentos ali da década de 70, 90, é uma área com
em torno de 1.100 hectares, pouco mais, e teria passado por uma série de processos de desapropriação de famílias, de agricultores e pescadores ali da propriedade, que cultivavam e produziam ali no local, abasteciam o mercado local e também tinham um pagamento do foro pelo uso da terra. E a área em si hoje foi vendida, né, terras para loteamento e passa por essa especulação imobiliária que está ainda em progresso. Bem, o objetivo da pesquisa em si é estudar justamente essas origens e analisar o processo aí de produção e funcionamento da própria Fazenda Mulata nesse setor de produção açucareiro e alcooleiro aqui em Pernambuco. A partir também de evidências, né, de procurar evidenciar essa historiografia da própria propriedade da Fazenda Mulata, desde o seu surgimento até o seu processo de produção, analisar e caracterizar bem as estruturas arquitetônicas que ainda permanecem no local, tanto a casa quanto a fábrica, resgatar parte dessa história, dessas unidades laborais que, de uma certa forma, desenvolviam um trabalho e uma força de representação ali, e situar também a própria Fazenda Mulata dentro desse processo de produção do álcool e da cachaça aqui no local. E por que estudar a Fazenda Mulata, né? Começou aí como um projeto do grupo GPIP, né, que busca pesquisar e valorizar, divulgar e preservar o patrimônio industrial aqui no estado, e surgiram também questionamentos justamente sobre esse surgimento e atuação da fazenda, por ter uma carência de informações muito grande, não só da Fazenda Mulata, até mesmo sobre o histórico do próprio município de Itapsuma, né, que relativamente como um território, ele é recente, pertencia há pouco tempo a fazer parte da área de Igaraçu. Então, ainda não se tem informações, não se conhece muito bem essa questão de ele como engenho, a fazenda como engenho, nesse processo de transição, se foi um engenho central ou se foi originalmente concebido como uma usina. Ainda está sendo pesquisado isso, sendo investigado isso. Então, esse estabelecimento, produção e desuso ainda permanecem incertos. Também pelo fato de correr o risco de ser apagado justamente por sua situação crítica no momento de conservação, né, devido à própria especulação imobiliária na área. E vale pontuar também que remanescentes como esses, né, de patrimônio industrial no Brasil, eles sofrem a cada dia com esse processo de crescimento e remodelação urbana, né, devido a projetos de mobilidade, requalificação urbana, processos de reutilização um pouco duvidosos às vezes, essa crescente especulação imobiliária desses espaços urbanos e rurais, que resultam aí nesse patrimônio, por vezes destruído, completamente destruído, abandonado ou ressignificado. Bem, especificamente agora o engenho Mulata, ou a Fazenda Mulata, são observadas duas construções de destaque, que é a fábrica, né, que vocês podem ver aí na imagem, são as ruínas, né, em alvenaria, e devido ao arranjo da própria edificação, como pode ser visto a chaminé, também tem a presença da fornalha, pode ter sido, um indicativo de um dia ter sido um engenho central. Né, e é bastante comum no litoral pernambucano, desde a década de 1880, construções como essa, né, que a caldeira a vapor passou a ser a força motriz da própria moenda, né. São avistadas portas em arco, óculo também, algumas obturações e fissuras, rachaduras e desplacamentos, colocando de forma exposta aí a alvenaria. Isso falando em termos de conservação do próprio sítio. Aqui do lado direito a casa, é uma construção bastante comum, que é associada a fábricas agroindustriais, e é uma vivenda do modelo semelhante a um chalé, né, que é um padrão estético bem semelhante aos chalés ali de Olinda, né, que datam ali do final do século XIX para começo do século XX. Relativamente num bom estado de conservação, tem algumas adições e ali adaptações, né, na sua área, jardins, o alpendre, né, que foi adicionado, a anexação da cozinha, né, a casa da piscina. Basicamente possui duas águas, dois pavimentos, e tem vãos ogivais bem característicos, né, nas janelas, e o óculo também. Aqui é uma imagem geral, só para vocês terem uma noção da localidade, né, bem próximo ao canal de Santa Cruz, ali entre Itapsuma e a ilha de Itamaracá. Essa área em vermelho seria a área que contém
partes construtivas em destaque, a casa e a fábrica. Aqui um mapa em detalhe, né, a área vermelha, circundada em vermelho, seria a parte habitacional. Aqui é o telhado da casa, né, e as outras adaptações e adições aqui na área. E essa parte em preto, né, seria a ruína da unidade agrofabril. E aqui algumas imagens dessa... Só para dizer que faltam 3 minutinhos, tá bom? 3 minutos? Isso. Pronto, vou correr aqui. Pronto, aqui são algumas imagens da casa, né? Vocês podem ver a adição do alpendre, a parte interna da casa ainda com, em algumas partes, o piso em madeira, teto em madeira também, os vãos ogivais. Aqui a parte externa, né? As fachadas, frontal e lateral. Aqui nessa foto do meio, vocês podem ver o anexo, que seria a cozinha, que foi uma adaptação. E aqui a vista da casa para a fábrica, né, da parte de cima, e de toda a região, é possível observar, ali da área do canal de Santa Cruz. E aqui já é a parte da unidade agrofabril, né, a parte da frente, a fachada frontal, né, com a presença das portas em arcos, os óculos, como tinha falado, a área da fornalha e a chaminé ali em destaque. Aqui são algumas imagens da parte interna, que está completamente tomada pela vegetação, né, de alguns setores dessa espacialidade interna da fábrica. Aqui também uma vista da parte de fora, em destaque novamente a chaminé, e aqui a maior fachada da fábrica. Essas espacialidades ainda estão sendo pesquisadas, estão sendo levantadas para você tentar entender o que é que funcionava ali dentro, como era essa divisão do espaço dentro dessa construção. E é isso, aqui as referências, e queria agradecer ao GPIP pelo trabalho em conjunto e a Semana de Arqueologia, né, a Semi-Arqueologia. Obrigada. Muito obrigado, Amanda. Agora a gente vai para o próximo trabalho, a Juliane Guedes e Matheus Rodrigues, por uma arqueologia da memória, compreensão do espaço arqueológico e histórico de Betânia, Pernambuco, através da história oral. Peraí, tô tentando apresentar aqui, tá, gente? Só um momento. Não tá aparecendo aqui o slide. Tu está tentando compartilhar só a janela? Mas também tentei tela inteira, tudo mais, e não tá mostrando. Deixa eu ver se eu coloco no... Só um momento, tá, gente? Rapidinho. Vou tentar colocar aqui no Chrome mesmo, aqui. Só um momento. Okay. Essas coisas acontecem, né? Sim, Só faz pra coisar o tempo, né? Faz parte. Matheus, tu queres tentar apresentar? Eu não sei o que tá acontecendo aqui. Não tô conseguindo, não. Por acaso o Matheus não poderia tentar compartilhar?
acho que ele vai agora tentar Ô, compartilhar. tá indo? Ainda não. Ah, desculpa, Edu. Falei mesmo tempo. Eu tô abrindo aqui, eu vou tentar. Tá só dando uma carregada. Qualquer coisa, se quiser, envia para a Ingrid. Eu não sei se a Amanda ainda está por aqui. Eita, a Amanda saiu. Senão eu ia pedir para a Amanda fazer a apresentação, qualquer coisa. Aqui, ó, abriu aqui, abriu aqui. Peraí, eu vou tentar. Isso aqui. É uma janela, né? Tá, Amanda? Perdão. Eu mandei a apresentação para Ingrid agora no WhatsApp, Ingrid. Não sei se tu recebeu qualquer coisa apresentar. Se Tá possível, por aparecendo? favor. Ah, Agora agora apareceu. Tá apareceu, ainda carregando. bem. Apareceu. Ah, ainda Pronto, bem. podem começar. Desculpa aí, gente, de antemão por esse ocorrido. Como o Eduardo apresentou, né, a gente vai falar aqui sobre como a história oral, né, no caso no ambiente ali de Betânia, foi muito imprescindível para a gente compreender a espacialidade. Então, a gente coloca aqui como título por uma arqueologia da memória, compreensão do espaço arqueológico e histórico de Betânia, Pernambuco, através da história oral. Então, intitulado Eu que estou falando aqui e Matheus. Nosso trabalho está organizado, né, nessa composição. A gente vai falar um pouquinho na introdução, que tem um teor mais de como um objetivo mesmo. A localização, para vocês terem uma ideia, a metodologia que a gente usou, a entrevista, e as discussões que estão atreladas também nas considerações finais ali, e nossas referências. Como eu falei na introdução da gente, assim, só um adendo, o trabalho, ele é bem introdutório, ele precisa realmente ter mais aprofundamento, então, assim, a gente vai mostrar aqui só os resultados preliminares que a gente teve, tá bom? Então, o nosso objetivo, assim, um dos nossos objetivos era identificar o espaço de Betânia, que muitos não conheciam, assim, ele é um município bastante desconhecido, inclusive na própria literatura, tem um teor bastante significativo na parte histórica e arqueológica, mas não encontramos no CNSA, não encontramos em nenhuma plataforma de divulgação científica em relação à arqueologia ou história, então é bastante importante colocar aqui isso também. Então, a gente coloca aqui as prospecções na memória, né, trazer a questão da memória, resgatar essa memória através da história oral, dessa metodologia, evidenciar e criar esses elos com a população, que é muito importante, e também, como eu falei, tentar resgatar essa memória e também fazer com que o IFAM consiga também registrar ou tombar alguns lugares ali, históricos e arqueológicos, porque até agora não tem. Pode passar, Matheus, por favor. Então, só para a gente entender um pouquinho, né, a questão da localização, aqui tá para vocês verem a distância, né, de Betânia com Recife. Então, ele fica ali bem no sertão de Mochotó, pertinho de Custódia, Serra Talhada. Uma população, não, um território, desculpe, muito pequeno, comparado a outros municípios, mas assim, com história e também com a materialidade arqueológica bastante importante, né? Assim, cabe ressaltar aqui, mesmo com essa territorialidade muito pequena, pode passar. Então, assim, para a gente só contextualizar, assim, antes de passar para Matheus, a respeito da nossa metodologia, né? Então, a gente traz aqui a história oral, não sei se todo mundo conhece, mas a história oral
é uma importante e está sendo bastante procurado recentemente pela arqueologia para ter mais uma fonte de, de captação de dados. Então, assim, no momento em que a gente está faltando, né, questões de, como posso falar, fontes escritas e tudo mais, a gente tem a população ali para a gente fazer esse resgate e também incrementar nas nossas pesquisas arqueológicas. Então, assim, só para dizer aqui um conceito trazido por Silva, o conceito de memória vem a ser usado como retomada, o resgate desde o passado e desta experiência vivida, reordenada pelos seus descendentes no tempo, no espaço e em um lugar. No caso aqui a gente está trazendo Betânia. Então, trata-se de uma metodologia qualitativa, ou seja, a gente está mais ligado aqui à qualidade dessas narrativas do que à quantidade delas, e é adequada ao conhecimento do tempo presente. Então, permite conhecer a realidade passada e presente pela experiência e pela voz daqueles que viveram. Então, é muito importante também a gente ressaltar que, pode passar, Matheus, que a gente, na história oral, né, porque dentro da história oral tem a questão do tema e também tem história de vida. A gente optou por história de vida, que é... Desculpa, eu vou ter que mutar aqui por conta do carro de som, rapidinho. Desculpa, coisas remotas, né? O carro do ovo aqui passando em casa, mas enfim. Então, assim, trazendo aqui a questão da história oral, a gente optou por história de vida, que é justamente a gente resgatar aquela questão, aquela memória, né? O que aquela pessoa viveu ali naquele território, e queira quer não, ela vai abordar aquela territorialidade que a gente está querendo ali. No caso, quando o Matheus vai falar aí, a gente entrevistou o seu Fernando, né, que ele vai se aprofundar, mas a gente resgatou a questão da história de vida dele, que está atrelada à história dali do município. E no decorrer, no caso, Silvia, ela fala assim, no decorrer da interação pesquisador-agente, educacional e comunidades, a memória tanto pode ser feita quanto revivida. Quando algumas manifestações culturais em vias de desaparecimento são relembradas, e os portadores da memória desse patrimônio podem sentir estimulados e mantê-las vivas. Antes de passar para o Matheus, assim, é muito importante também colocar que a história oral, é muito importante a gente perceber que não existe tempo. Assim, quando a gente resgata essa memória e coloca essas narrativas, a gente deixa bastante evidente assim, para a gente que, para o entrevistado, o tempo passado, presente e futuro, eles são uma coisa híbrida, eles são um só. Então, ele vai ali resgatar e vai acabar resgatando também o presente ali, junto com o passado e também perspectivas do futuro. Então, vocês vão ver, basicamente, aí que eu estou falando, assim, de forma mais ilustrada, com as narrativas que Matheus for colocar agora. Boa tarde, né? Obrigado, Ju. Me escutam bem? Sim. Sim, estou escutando. Ok. Então, falar um pouco dessas entrevistas, né? Nós fizemos com o seu Fernando e com a dona Norma, que é a esposa dele, né? Seu Fernando, ele é neto do fundador de Betânia, né? Do seu José Antônio. Como o Ju já disse, né, a gente tem pouca informação, né, de Betânia publicado, então é muito que a gente tem sobre a história da cidade advindo dessas entrevistas, né, da fala deles dois, né. Então, correr aqui um pouco por causa do tempo, falar sobre essa fundação, né, como que se deu esse processo, né. O seu Fernando, ele disse com a gente, até onde eu sei, é o que meu pai me contava, que o avô dele chegou aqui, que eles vieram em 3 na época de Portugal, aí ficou um aqui, ficou outro numa cidade que tem aqui perto, o Carumbi, e o outro foi para a Feira de Santana. Aí o daqui, ele fez morada no sítio Queimada, aí construiu família. Era fulano de tal Dunga. Aí lá foi onde nasceu o meu avô, José Antônio de Souza Guerra, que foi o fundador de Betânia, né? Então esse José Antônio, né, ele nasce nesse sítio, ele cresce, ele
vira professor, né? Isso tudo o seu Fernando contando, né? Ele deu aula numa comunidade, que é a comunidade que a gente chegou a conhecer, que é da Malhada dos Bois, que é uma comunidade quilombola que tem, né? E decide que é uma boa ideia iniciar um povoado, né? Ele tenta começar em Queimada mesmo, só que não consegue por conta de recursos naturais, né? Então, voltando para a fala do Fernando, aí começou lá nas Queimadas, e ainda construiu uma capela. Foi quando ele viu que lá não dava, porque para o futuro aquele povoado crescesse, se tornasse cidade, não tinha água. Aí ele se aprofundou aqui na Caatinga. Naquele tempo só tinha mato aqui em todo canto, e topou o Riacho do Navio aí. Aí ele disse, aqui dá. Aí aqui fez. Aqui ele fundou. Construiu as primeiras casas de Betânia. Essas casas foram terminadas, essas primeiras, né, foram terminadas de construir em 1911. Né? Riacho do Navio é o riacho do Luiz Gonzaga, que vai dar no Pajeú, no São Francisco, no mar. Assim, né, voltando, eles depois tiveram uma dificuldade financeira, porque o José Antônio era muito católico, né, e queria construir uma outra igreja, né, para poder fundar oficialmente o povoado. Só que ele gastou os recursos financeiros que tinha nas queimadas, né? E aí não tinha mais recurso, aí teve que pedir um empréstimo, pediu um empréstimo e conseguiu construir em 1914. Construiu a igreja de Santo Antônio, a padroeira da cidade. Pegaram a imagem de Santo Antônio que tinha na Capela das Queimadas e levaram até essa nova igreja em Betânia. E aí, assim, fundado oficialmente o povoado, que não era Betânia na época, era Caiçara dos Órfãos. Né? Caiçara dos Órfãos depois cresceu, foi pertencente à Floresta, depois pertenceu à Custódia, e, enfim, à Independência. Né? Virou o município de Betânia. Mas falar um pouco desses dois lugares, né, essenciais para a história, para a fundação, que é o Riacho do Navio e a Igreja de Santo Antônio. Né? O riacho ele tem toda essa importância de recurso hídrico para assentamento de uma cidade, né? Mas ele tem também uma importância simbólica para a população. Né? Ele abasteceu Betânia de água até 2012, aproximadamente 2012. O seu Fernando não soube nos dizer com exatidão. E só parou de abastecer porque o pessoal achou um novo lençol freático. Começaram a usar e aí deixaram de usar o riacho do navio, né? Mas ainda assim, tomavam banho nele, usavam para plantar, né, para sistema de irrigação, né? Então, como disse, né, tem toda essa questão simbólica também, né, do pertencimento que trazia para os moradores, né? Porém, atualmente, as coisas não andam tão boas, porque tem uma indústria que recentemente foi construída e estão jogando de dejetos no riacho e o pessoal não consegue mais usar a água do riacho do navio para nada, nem para plantar, nem para tomar banho, para beber, muito menos, né? Então, eles estão perdendo esse bem, né? Se por um lado eles estão perdendo um bem, nós temos um outro, que é a Igreja de Santo Antônio, que a gente considera um símbolo de resistência ali, né, para aqueles moradores, né? Porque eles têm uma identidade muito grande para aquele lugar, né? Como disse, foi fundado em 1914, foi a igreja principal da cidade por muito tempo, até que mais recentemente foi construída uma nova igreja maior, mais modernizada, né? E que eles queriam que fosse a nova igreja de Santo Antônio. Queriam pegar aquela imagem de Santo Antônio que eles trouxeram lá das queimadas para essa nova igreja. A comunidade de Santo Antônio, que é uma comunidade de seguidores de Santo Antônio, né, que o seu Fernando participa, a dona Norma participa, outros moradores também participam, bateram o pé com a prefeitura e não permitiram que demolisse, né? Que a ideia da prefeitura era demolir a igreja antiga para construir a nova e levar a imagem
para lá. Não permitiram, não foi demolida e acabou que a igreja nova passou a ser de São Lázaro, se eu não me engano. Eu acho que foi de São Lázaro. Matheus, Enfim, né? Oi, perdão? Faltam 3 minutinhos. Ok, tô acabando já. Obrigado. Então tem esse descaso, né, das gestões municipais, né, mas também tem essa colaboração da comunidade muito grande, né. E um exemplo, né, para mostrar essa devoção, né, em 2014 foi o centenário da igreja. Eles fizeram uma festa, né, eles refizeram o percurso com a imagem, né, indo para a citação. A festa de 2014, como foi o centenário dele, e a primeira morada dela foi lá na Igrejinha das Queimadas. Aí em 2014 nós refizemos o caminho. Levamos a imagem de Santo Antônio para lá e viemos em procissão de lá para cá do jeito que eles fizeram naquela época que terminaram a igreja, né? Aqui umas fotos da igreja de Santo Antônio, na parte interna e externa. Esse é um anexo que eles estão construindo, né, sem apoio da prefeitura, com doações que a comunidade de Santo Antônio está conseguindo, que nesse anexo vai ser a sacristia. E essa é a foto do riacho, né? Esse é o mesmo lugar. A gente olha do mesmo lugar, que é uma estradazinha, olha para a direita tem água, olha para a esquerda já está aterrado. E por fim, correr, porque pelo meu cronômetro a gente até bateu os 15 minutos, as discussões e considerações finais, né? Então, essa história da cidade, ela se encontra recôndita às políticas de preservação patrimonial, né? Porém, a comunidade de Santo Antônio, ela tem um sentimento de pertencimento à memória e à paisagem da cidade muito grande, né? Isso é importante, né? Porque o lugar ele é socialmente construído, e quando um grupo social ele deixa o lugar, esse lugar deixa de existir, né? Teórico ou praticamente, né? E a necessidade de estabelecer diálogo com as comunidades na construção dessas arqueologias do tempo presente e para a preservação dos bens culturais. E, por fim, a necessidade que eu e a Ju temos de retornar ao local, né? Como ela disse, tá no início, a gente tem que retornar, temos que voltar, temos que conversar mais, né? Enfim, quando a gente foi fazendo parte de um outro projeto, e a gente foi um projeto paralelo, porque a gente acabou conhecendo o seu Fernando, e não conseguimos ficar muito tempo, né? Precisamos voltar, e é isso. Referencial. É isso, eu acho que a gente passou um pouquinho do tempo, peço desculpa por isso, um pouco de nervosismo também. Né? Mas, não sei, terminou de terminou? A gente... Pronto, tudo certinho. Tá na tolerância, tranquilo. Bom. Obrigado. Então, agora, último trabalho da tarde. Amanda Lima está por aí? Ou alguém que vai substituir? Oi, tô sim. Tudo bem? Tudo. Então, vai ser agora você, né, com o trabalho Fábricas Arthur e Aurora, Paulista, Pernambuco, considerações sobre a conservação e gestão do patrimônio industrial. Também é Amanda Lima, mas também várias outras pessoas do GPIP, né? Então, por favor. Eu vou fazer com a câmera desligada, porque foi só abrir a câmera agora que a imagem já deu uma travada. Aí eu vou apresentar desligado, desculpa. É porque Tudo realmente bem, tranquilo, deu uma Amanda. travada. Tudo bem. Vocês estão vendo? Deixa eu colocar aqui. Sim. Dá pra ver direitinho? Ou... Ai, meu Deus. Ai, socorro, Tá calma. apresentando. Tá a tela toda? Ou Você não? precisa girar o celular. Você precisa girar o celular.
Ai, Isso, é isso que eu ia desculpa. falar. Ótimo, bem melhor. Pronto, aí vocês estão vendo com aquela barrinha do lado, né? Exato. Mas tem problema ou fica ruim? Bem, tenta apresentar nesse dispositivo para ver como fica. É, Ótimo, tá ótimo. tá toda? Apresentando. Sim, tá todinho. Pronto. Enfim, desculpem o transtorno aqui. É, enfim, esse é o trabalho sobre as fábricas Arthur e Aurora, em Paulista, Pernambuco, e considerações sobre a conservação e gestão do patrimônio industrial, como Edu falou. E esse trabalho foi realizado por Amanda de Azevedo Cavalcante Tavares, Amanda Lima Costa Pestana, eu, professora Ana Catarina Peregrino Torres Ramos, professora Cláudia Alves de Oliveira, Fabiano Henrique do Nascimento e Túlio Oliveira Barbosa. Este é o sumário, com a localização, marco teórico, objetivo, metodologia, industrialização em Pernambuco, fábrica Arthur e Aurora, o novo uso do patrimônio, considerações finais e referências bibliográficas. A localização, deixa eu ver se eu... Ai, não consigo aumentar. Ai, meu Deus. Calma, só um momentinho. Assim vocês conseguem ver melhor? Sim, se você quiser apresentar desse modo, não tem problema. Eu acho que é até Porque, melhor. assim, dá para ver que as fábricas são bem perto. Dá para ver as duas fábricas, né? Aqui. E o Sim, complexo industrial em volta delas. O nosso marco, sim, elas são localizadas no município de Paulista, aqui em Pernambuco. Quanto marco teórico, a gente utilizou a arqueologia industrial e o patrimônio industrial, sendo a arqueologia industrial um método de pesquisa, um método interdisciplinar, que a gente estuda os vestígios materiais e imateriais, a documentação, os artefatos, a estratigrafia, enfim, as paisagens naturais e urbanas, todos esses processos industriais que formam a arqueologia industrial. E o patrimônio industrial, ele compreende nos vestígios dessa cultura industrial. Então, vai desde valor histórico, tecnológico, social, arquitetônico, científico, e esses vestígios são maquinárias, oficinas, fábricas, minas, os locais de processamento, de refinação, armazéns, enfim, todos esses locais que englobam infraestrutura e afins. O objetivo desse trabalho foi compreender a modificação e a gestão do espaço das fábricas Arthur e Aurora, desde o final do século XIX ao longo dos séculos XX e XXI, e sua relação com o entorno. E como metodologia, a gente fez o levantamento bibliográfico, o levantamento fotográfico e a consulta aos processos de tombamento. E a industrialização em Pernambuco, ela teve, assim, passou por várias situações, né? Inicialmente com a proibição por Dona Maria I, pelo alvará de 5 de janeiro de 1785, onde a maior preocupação era se o Brasil deixar de ser aquele polo agrícola e, enfim, de pegar matéria-prima, né, para ser um polo industrial, como é que fica a situação deles como colônia, que ainda, aliás, como metrópole, que ainda não tem toda essa industrialização, porque estava tudo no processo de início ainda, né? Então, houve essa proibição e as únicas partes que eram permitidas ter de tecido, algodão, esse manuseio, era para uso doméstico ou vestimentas de escravos. Fora isso, não se podia trabalhar com tecidos numa escala industrial ou mesmo que algo inferior a isso.
no sentido de indústria, né? É uma quantidade X de teares ou de maquinário, não se podia. Porém, com a vinda da família real, em 1808, houve essa revogação do alvará. Então, a partir de 1º de abril, já não era mais proibida. Mas, assim, essa industrialização não é algo que acontece do dia para a noite. Então, demorou até mais ou menos meados do século XIX para se ter as primeiras ferrovias, assim, a instalação de algumas fábricas, mas de formas muito pontuais ainda. Não era como se realmente tivesse muitas fábricas em desenvolvimento aqui no Brasil nessa época. Inclusive, a gente tem como exceção a fábrica da Boa Vista, que funcionou por um período muito curto de tempo, e ela abriu em 1927, mas assim, todas as outras fábricas de Pernambuco foi a partir de 1890. Então, justamente no fim do século XIX, que se realmente iniciam as fábricas aqui em Pernambuco e também em outros estados. Quanto à fábrica Arthur e Aurora, em 1892, a fábrica Arthur, ela inicialmente se chamava Firma Rodrigues Lima e Companhia. Ela não pertencia aos Lundgren ainda. E a partir de 1804, a maior parte das ações dela foi vendida a Hermann Theodor Lundgren. E antigamente ela fazia apenas algodão cru. E a partir da gestão dos Lundgren, ela também começou a fabricar produtos estampados. Então ela era referência, tanto em Pernambuco quanto no Nordeste, como uma fábrica de estamparia, de tecidos com estamparia. E a partir desse momento também que se é criada a fábrica Aurora, e inclusive a fábrica Arthur passa a ser chamada de fábrica velha. Elas ambas, né, eram a Companhia Industrial Paulista, e elas ficaram muito conhecidas no Brasil por serem as lojas paulistas e as casas pernambucanas. Então, em muitos pontos do Brasil tinham essas lojas, que eram justamente os pontos de venda dos tecidos dessas duas fábricas, né, da companhia. E na década de 1990, elas encerraram as suas atividades, assim como tantas outras fábricas aqui de Pernambuco, fábricas têxteis, que também tiveram esse período, né, de quando chegou no fim da década no fim do século XX, elas encerraram suas atividades. E esse complexo fabril era composto por Vila Operária, que inclusive o auge dela foi chegar a 6.000 casas para os funcionários, a Igreja de Santa Isabel, o Zoológico do Jardim do Coronel, e esse nome é porque era justamente no jardim das casas dos Lundgren. Então, tinha um muro, tinha esse jardim que possuía animais enjaulados, que é o zoológico da cidade. O Clube do Paulistano, onde os funcionários podiam praticar esportes, e os esportes disponíveis variavam de acordo com um tipo de profissão que se tinha, digamos que com a patente, né? O Cinema Goteira, que era um cinema a céu aberto, e a Policlínica Ana Elizabeth Lundgren. Atualmente, né, teve um novo uso desse patrimônio, onde a fábrica Arthur se transformou no Shopping Center Paulista Northway, que foi inaugurado em 2015, e a fábrica Aurora, a partir de 2019, passou a ser um parque urbano e complexo residencial da Vila Aurora, com 3.000. Essa Vila Aurora possui 3.000 apartamentos, pista de Cooper e academia pública. E agora a gente vai conferir algumas imagens de como está agora, hoje em dia. Deixa eu dar o zoom aqui para vocês verem. Dessa área aqui, dá para ver as 6 chaminés da fábrica Aurora. Aqui. Eita. Como
como ela era, como está hoje em dia. Aqui, logo na entrada, dá para ver a academia da cidade. Aqui ao lado tem um parque infantil e tem a imagem também das chaminés. Aqui a academia e o parque. Aqui na fábrica Arthur, dá para ver o antes e o agora. Um shopping, a chaminé. Aqui ao lado, bem nessa área, vão ser feitos 2 prédios residenciais. Aqui o cruzeiro, que foi preservado, foi tombado. E aqui a fachada do prédio, que, tirando a chaminé e o cruzeiro, é a coisa que corresponde à que era a antiga estrutura da fábrica. A igreja Santa Isabel. A residência dos Lundgren. E aqui ao lado ficava um zoológico, mas hoje só dá para ver alguns alicerces do que seriam os locais onde os animais ficavam. Bem, em 2010 se iniciou o processo de tombamento pela Fundarp, que foi aberto pela Secretaria de Educação, e esse processo foi justamente as 3 chaminés da fábrica Aurora e a chaminé da fábrica Arthur. E em fevereiro de 2012, elas foram tombadas junto com a casa de administração, que é justamente essa fachada do shopping, e o cruzeiro. E as nossas considerações finais sobre a gestão e a conservação foi que, assim, ela teve um uso totalmente diferente do uso original. Em contrapartida, não houve essa preocupação na conservação em si. Porque, assim, por mais que, devido ao tombamento, certos elementos ainda estejam lá, como, por exemplo, as chaminés, o cruzeiro e a fachada do prédio, né, que era a parte administrativa, não se tem uma explicação, não se tem uma placa informativa, não se tem essa preocupação em mostrar o que era aquele local. As outras duas chaminés da fábrica Aurora, ok, elas estão nesse momento impossibilitadas de visitação, porque, né, vocês viram, ela está toda fechada, porque ainda está tendo a construção dos outros prédios. Mas, assim, quanto às outras, realmente não tem uma placa, não tem nada. E, assim, a conservação que teria era de deixar apresentável, porque tem um público que está indo lá circular pela cidade, circular pelo shopping, mas não tem essa preocupação do que é, de mostrar aquilo, a história. Inclusive, a população queria que o shopping se chamasse o Paulista, e Shopping Paulista, e assim, foi por muita pressão que ficou Paulista Northway, porque antes ia ser apenas Northway. Então, assim, já tem esse processo realmente de descaracterização e realmente ocultar a história que estava ali presente. Essas são as nossas referências bibliográficas e obrigada. Deixa eu... Ai, meu Deus. Voltar aqui. Ok, Amanda. Para a apresentação. Muito obrigado, viu? Então, certinho. Bem, a gente já finalizou todas as apresentações. Agora a gente vai abrir o espaço para perguntas, para comentários. Mas antes de tudo, né, eu gostaria de pedir para a professora Ana Catarina, né, colocar, enfim, seus questionamentos e colocações. Boa tarde a todos. Agradeço aí pelo convite de participar desse evento aqui, maravilhoso aqui com vocês. Eu espero que a minha
meu áudio esteja bom. Tá bom aí, Eduardo? Porque eu estou usando o microfone celular. Tchau, professora. Aqui em cima do meu apartamento está tendo uma obra que, Ave Maria, de enlouquecer a gente, mas pararam agora um minutinho, vou falar bem rapidinho. Olha, os trabalhos estão ótimos, vocês estão de parabéns. Olha, começou. Mas eu vou começar a falar. Está incomodando muito o bate-bate? Dá para sobreviver, né? Eu vou começar a falar do primeiro trabalho, tá bom? Do Jaime, tá certo? Jaime está aí ainda? Tá. Olha, Jaime, essa sua área que você está trabalhando, eu conheço bastante, trabalhei alguns anos ali. Foi nessa área que a Fundação Seridó, né, ganhou a licitação junto à URB, e a gente começou a trabalhar. Tivemos muitos problemas, quando você fala aí dos problemas com os engenheiros, foi uma experiência assim, meio traumática, a gente trabalhar junto com as pessoas que não valorizam o patrimônio e numa área tão importante para a história da cidade do Recife, não é? Onde muita coisa aconteceu lá, e você tem ainda resquícios, né, tão importantes da história do Recife ali dentro, tá certo? Então, nós trabalhamos também na quadra 40, como vocês também trabalharam, e passamos para a quadra 55, onde encontramos um cemitério, tá? Um cemitério do período dos holandeses, que rendeu assim uma quantidade imensa de trabalhos, entendeu? Então, a gente está, inclusive, lançando um livro agora sobre a comunidade do Pilar, e que não pegou a totalidade dos trabalhos que nós realizamos, não pegou o total da pesquisa. Se a gente quisesse ainda fazer mais um livro, a gente teria assunto e teria trabalhos. Foram muitos trabalhos de TCC, mestrados, entendeu? Muita pesquisa, muito artigo publicado, além, claro, dos relatórios, que eram riquíssimos em detalhe, né, que foram enviados para o IFAM. Esse trabalho que você está fazendo, vocês agora estão trabalhando na quadra 55, né, que na época não estava sendo trabalhada, aliás, na quadra 50, não é? Que é a quadra da fronte da igreja, não é? Naquele momento nós não fizemos. Ali nós fizemos Scott fez um levantamento ali, usando aqueles equipamentos que ele usa com raio-x, identificou algumas coisas. Foi bem legal o trabalho que Scott fez ali, mas só foi isso, né? Só foi esse trabalho de superfície. Você mostra ali o crescimento das famílias, a gente sentiu isso, né? Como essas famílias cresceram. Agora, o que eu quero dizer, Jaime, que aquele trabalho, aquele projeto de requalificação urbana, apesar de estar rolando até hoje e não ter sido finalizado, e a população está sofrendo até hoje, muitos que saíram, que foram morar em outros locais esperando a construção dos edifícios, ainda estão esperando até hoje, sabe? E os 2 blocos de apartamento, pela notícia que eu tenho, eles foram péssimos. As pessoas estão morando muito mal nesses 2 blocos de apartamento. Ou seja, a ideia do projeto em si tinha um certo sentido, sabe? Porque as grandes críticas que foram feitas nos processos de revitalização do bairro de Recife foi exatamente porque as populações eram expulsas de suas casas. Se todo o processo de revitalização em sítios históricos, nas cidades históricas brasileiras, as populações são expulsas, entendeu? Porque é aberto para comércio, aberto para... Veja o Marco Zero ali, veja toda aquela parte do polo alfândega. Então, eles tiveram a intenção de, no polo Pilar, eles não cometerem o mesmo erro. A ideia inicial foi essa. Então, vamos fazer um projeto de requalificação, vamos manter as famílias nos locais. Agora, isso não é uma coisa simples, não é? Você tira as pessoas dos seus barracos, que tem, vamos dizer assim, o espaço é orgânico, você tem mais liberdade de espaço. É claro que eles viviam de uma maneira muito... Era o pior IDH da cidade, na verdade, né? Então, a habitação em si não eram extremamente pobres, mas eles tinham uma maneira de viver ali. Eles tinham a maneira deles de viver, que é totalmente diferente de viver num apartamento de 30 metros quadrados, entendeu? Então, é uma concepção totalmente diferente de forma de vida que, pelo que eu estou entendendo ali, não está dando muito certo,
sabe? Não está dando muito certo. Então, o problema social ali é muito grande, apesar de que, na época, tinha toda a educação patrimonial que a URB tentou fazer, era exatamente nesse modo de morar, no modo de viver, em tentar. Mas eu não sei, eu tenho minhas dúvidas se aquilo ali deu certo até hoje, sabe? E não termina nunca, e acho que ainda vai demorar alguns anos para terminar, tá certo? Agora, aquela igreja, Jaime, quando chegamos lá, ela já estava toda restaurada, mas houve todo um processo, um trabalho muito bom que foi feito a educação patrimonial em cima daquela igreja, porque ela tinha sido depredada, as portas e janelas tinham sido levadas, elas estavam nas habitações, servindo de parede, servindo de coberta, e houve todo um trabalho de educação patrimonial com as crianças, que envolveu também os adultos, e eles próprios devolveram, trocaram, entendeu? O pessoal da prefeitura entregou tapumes, entregou tijolos, tijolos não, porque as casas eram feitas mesmo de tapumes, de madeira, e fizeram uma troca, e as portas e as janelas voltaram, e inclusive a chave da igreja, eu acho que ainda hoje continua com um dos moradores de lá da comunidade, entendeu? Agora, você falou ali que eu tinha meu interesse no seu trabalho, quando você falou, que a gente sabe, pelo trabalho de Zé Luiz, que o Forte de São Jorge está ali. Mas no tempo que nós passamos lá, nós não encontramos nada que realmente nos dê certeza que as fundações do Forte estavam ali. Na quadra 40, nós encontramos uma bala de canhão. Festejamos bastante quando encontramos a balinha de canhão, pequenininha. E em um determinado momento, no lado mais norte da quadra, nós achamos uma construção, um resto de construção, que nos deu a impressão de que seria algo relacionado ao Forte, mas nada que tivesse marcado isso. E você falou tão categoricamente que ali estava o Forte. Eu queria saber se nesse percurso todo aí, depois que o pessoal da Rural assumiu, porque eu não vou contar aqui os problemas que houve, que a gente perdeu o direito de escarvar, que eu nunca vi isso na minha vida, e de repente um outro grupo de outra universidade assume, mas foi isso que aconteceu. Eu queria saber, Jaime, se vocês encontraram alguns vestígios que realmente comprovem que o Forte de São Jorge está ali, naquela área próxima à igreja. Então, professora, eu não vou entrar também nessa seara de como foi essa mudança de equipe de escavação, porque isso dá um livro. Imagino que isso dá um livro e deve ser muito complicado e deve ter sido muito difícil, porque as equipes se conhecem, são professores de universidade, são amigos e são profissionais da área, e isso gerou um certo burburinho e complicou demais. Mas, assim, a princípio, professora, a última visita que nós fizemos em fevereiro, nós encontramos fizemos a visita também com Marcos Albuquerque. Nesse dia eu estava lá, Marcos Albuquerque estava, ele e a esposa dele, me perdoem, eu esqueço o nome da esposa dele. Veleda. Pronto, ela também evidenciou que há todos os indícios de que encontraram, que ele está do lado da igreja mesmo, da igreja, a fortificação do São Jorge. A gente tem vários níveis de estratigráficos, e assim, desde o primeiro momento em que era só aquela penínsulazinha, né, só areia e mangue, e aí a gente tem outros níveis com areia da praia, a gente tem limpa, sabe? Quase a gente encontrou a areia do mar, e aí depois tem outro momento, aí vem as construções do século XVII, XVIII, que são mais intensas, 18 são mais intensas, e 19 e 20. A 19 é muito mais intensa. Aí a gente encontra tijolo, aí, a gente encontra a tampinha, como foi muito escavado e muito construído aquela área, a gente encontra a tampinha de refrigerante junto da areia também. É o que acontece muito nesse tipo de escavação em áreas urbanas. E é muito lixo, né? Encontra muito, muito lixo. Lixo que eu digo assim, todo o material que vinha do Recife aterravam ali, né? Colocavam todo o material ali. E a gente encontrou também balas de canhão, não só foi uma, foram várias balas de canhão, de diversos tamanhos, professor. Então, acrescentou mais. E aí ele confirma, claro, ele dá a ideia, Marcos Albuquerque, de que a construção... o que eu não consigo mostrar aqui, mas assim, com várias construções sobrepostas, e aí com cortes.
E aí, essa mais embaixo, mais antiga, está no projeto. Quando você olha a construção, o tipo de material utilizado, sabe, é o que evidencia que seja do forte. O material utilizado dessa construção. Então, ela está abaixo, é uma das primeiras, já perto da areia do mar, e aí, mais em cima, você tem as próximas do século XVIII, XIX e XX. E dá para perceber que essa embaixo é a da fortificação. Então, a gente só tem a Igreja do Pilar e a fortificação nesses períodos. Então, se eu tenho abaixo da igreja esse material, tem uma probabilidade muito grande de ser o forte do Com certeza, com certeza, Jaime. Porque não houve ocupação entre o forte e a igreja, não houve nenhuma ocupação naquela área, né? Pelo menos a historiografia mostra isso. Mas aí a gente não tem, por exemplo, a gente não tem uma planta arquitetônica do forte, para a gente ter até um tamanho desse forte. Enquanto ele quando o professor Zé Luiz da Mota Menezes localiza o forte, ele coloca à direita da igreja. Ele coloca no mapa dele à direita da igreja. E a gente encontrou isso à esquerda da igreja. Você olhando de frente para a igreja, você tem à direita da igreja, onde ele colocou o forte, e à esquerda. Só que é o seguinte, para a época, era necessário utilizar o material do forte, porque você não encontrava pedra na esquina, você não ligava para o caminhão para pedir tijolo. Não é? O que tinha ao redor. Fora a promessa que tem que construir a igreja, então, demoliu tudo e construiu o alicerce. E como o alicerce era profundo, porque você tem abaixo, né, do nível das novas formações, né? Então, tem quase 1,5 metro, 2 metros de profundidade. Ele cavou. Agora, sim, dá para perceber, sabe, professora? Você vê um delineado apontado, e outra, a gente não sabe, por exemplo, qual o formato dele, de como ele. Isso tudo está sendo investigado ainda, mas a probabilidade de 90%, 95% de termos encontrado o forte. Só que o problema é, exatamente naquele lugar, a gente tem um bloco de apartamentos. Olha, Jaime, quando nós começamos o trabalho, o que foi informado para a prefeitura é que se fosse encontrado realmente os alicerces do forte, o projeto seria modificado. Então, se eles desistiram, mudaram de ideia, é outra coisa. Mas o acordo que o projeto seria modificado. Aconteceu, professor, vai ser modificado. Mas o que acontece, a gente tem que pensar enquanto moradores daquela área. Eu tenho um projeto que foi pensado antes da arqueologia. Eu questiono você está falando das pessoas que iam morar nesses blocos, né? Exatamente. Eles têm que repensar. Eles têm que repensar. Aí, então, quando montaram, eu conversei com uma das arquitetas da época, a professora Nancy Siqueira, Nancy Neri. Não sei se a senhora conhece ela. Conheço. Gente boa demais, muito acessível, ela me deu um monte de informação. Nancy Neri. Nancy Neri. A professora Nancy Neri disse assim, Jaime, naquele momento, a gente não sentou e disse assim, olha, temos que colocar nessa equipe multidisciplinar os arqueólogos. Não se pensou. Aquele momento inicial de chegar e dizer assim, qual o terreno que a gente vai usar? Qual o equipamento que a gente vai colocar lá? Então, temos que chamar o historiador, temos que chamar o arqueólogo para essa discussão. Esse primeiro momento lá atrás, em 2007, 2005, sabe? Lá atrás é que a gente devia ter conversado com os arqueólogos. Não deixar os arqueólogos numa situação constrangedora, eu digo isso porque é constrangedor, você ficar numa situação de que os moradores olham para sua cara como se você fosse o motivo do atraso dele não ter um apartamento. Você entra e sai todo dia para escavar, para trabalhar, você é o motivo das coisas não andarem. É verdade. Mas, eu coloquei no meu slide, uma notícia está lá, atrasado, e aí bota a escavação como motivo do atraso. Aí o trabalho vai tratar isso, essa urgência de morar. Eu preciso morar, eu sou morador, eu preciso morar. Eu quero lá saber de Forte, de São Jorge, não sei de que lá, de igreja, de material. É isso que você escuta. Eu quero uma casa. Eu quero a minha casa, eu quero voltar para morar no meu lugar, na minha história. E aí, eles colocam a gente numa situação muito constrangedora, você concorda comigo? Né? Mas isso é verdade. Agora, cabe à prefeitura, essa prefeitura não pode deixar essas pessoas sem ter onde morar, não é? Não. Então, eles têm que... Esse projeto já deveria ter sido reestruturado. A falta do arqueólogo no início, na produção, na realização do projeto, isso é evidente. Eu acho que isso é uma coisa que nós não podemos mais admitir, mas aquela existe o tempo inteiro. Todos os projetos que os arquitetos fazem sem anuência do arqueólogo. Chama o arqueólogo depois, porque a lei obriga. Não
serve para nada o trabalho do arqueólogo. Quando você vê isso em Olinda, você vê muito isso em Olinda, os arqueólogos fazem descobertas extremamente importantes que não são incorporadas aos projetos de restauração, porque já foram feitos antes dos achados arqueológicos. Então, eu acho que isso é um campo ainda que a gente tem que trabalhar muito e batalhar muito para modificar esse tipo de atitude, tá certo? Eu acho que o processo de aprovar o projeto arquitetônico tem que vir antes com a anuência do arqueólogo. Não é a construção vir antes com a anuência do arqueólogo. Porque hoje Claro, você tem uma liberação de construção pelo arqueólogo. Não, dá para ser a liberação de projeto a partir do arqueólogo. Exatamente. Quer dizer, anterior. O espaço vai ser liberado depois, claro, com conhecimento da arqueologia. Vocês já estavam pensando na área, se a área já estava sendo completamente retirada já do porto, né, que era uma área federal e praticamente particular, porque o porto é particular. E aí, por que não já pensar em trazer os arqueólogos assim, vamos fazer um estudo antes, está aqui, tudo aqui está limpo, a gente vai tirar as pessoas por parte, como dar, né, auxílio moradia e colocar algumas pessoas em outros lugares, e aqui você já começa a investigar. Seria mais rápido, seria mais eficiente, e o projeto arquitetônico seria bem melhor, porque o projeto arquitetônico já se incluiria dentro do projeto a partir dos monumentos e tudo das descobertas. Valorizaria, inclusive, o conjunto habitacional. Exatamente. E no conjunto se prevê o paredão, as ruínas, as casas que vão ficar, mas realmente a ausência do arqueólogo no projeto inicial é total ali e realmente causa esses prejuízos todos, não é? Então, obrigada, Jaime, pelas explicações aí. Eu não sei, Eduardo, você quer abrir ou quer que eu fale rapidamente de cada um? E depois é melhor a senhora falar de... então tá bom. Então, rapidinho. Amanda, também, parabéns aí pelo projeto, que estou incluída aí, né? Espero que você desenvolva bem no seu mestrado, o aspecto que você vai abordar nele. É um engenho extremamente importante, né? Que mostra que é importante, é uma unidade agrofabio importante dentro da história de Pernambuco. As ruínas são belíssimas. Quando você mostrou, eu pensei que não era verdade. Muito bonito, a casa é belíssima, ela é grande, muito, muito bem estruturada, muito bonita. Agora, eu queria só fazer uma pergunta a você. Está previsto escavação para a área? Como é que você vai fazer? Professora, a princípio ainda não está prevista escavação. A gente não sabe como é que vai ser, né, nos próximos meses, no próximo ano em si. Uhum. Mas, a princípio, seria mais fazer esse levantamento prévio, tanto da parte documental, que é bastante carente ainda de informação sobre o surgimento, né? E também uma melhor caracterização da própria casa e da parte da unidade agrofabril, que é o que está em destaque no projeto. Uhum. A princípio é isso. Belíssimo. Espero que esse projeto corra bem, flua bem. E vamos aproveitar esse momento para fazer a pesquisa que não exija escavação e partir para a escavação no momento apropriado, né? Porque eu acho que vai ser muito importante realizar a escavação, vai tirar muita informação ali necessária, né? Sim. Parabéns, viu, pelo projeto, achei belíssimo. Obrigada. Juliane e Matheus, muito bom também o trabalho de vocês. Esse resgate, né, da história de vida das pessoas, eu acho assim, extremamente importante. É o que a gente está fazendo ali no Arruado, né? A gente está naquele projetinho do Arruado, tentando fazer os audiovisuais da gente, porque a gente está querendo trabalhar com o que foi Eurico falou, que chamou de bibliotecas vivas, né? Quando ele disse, nossas bibliotecas vivas estão morrendo, aí deu uma agonia assim na gente, que eu digo, peraí, a gente tem que tomar uma providência, porque a gente não pode deixar que essas pessoas levem com eles suas histórias, que eles precisam ser contadas, não é? Então, a história de vida dessas pessoas é a história de vida dos locais, das cidades, dos espaços, e a gente não pode perder isso, tá certo? A gente vai usar essas pessoas como personagens da história que eles estão contando, uma história que não foi contada, não é? Então, eu acho isso um trabalho lindo, maravilhoso. Eu acho que está começando ainda, né? Está ainda no início, né? Eu acho que vocês vão ter ainda muita coisa boa para trazer. Apesar da gente estar na pandemia, vocês teriam que ver como continuar as entrevistas, porque se vai continuar... Porque, às vezes, a gente fala o seguinte,
existem os protocolos, sabe, para você fazer entrevista de época de pandemia. Mas, às vezes, mesmo com protocolo, as pessoas não se sentem à vontade, entendeu? Não se sentem seguras de fazer essa entrevista, de dar essa entrevista. Então, às vezes, dificulta. A gente começou trabalhando com o Eurico, porque o Eurico fala de casa. Eurico é expert em falar, ele tem o blog dele, tem o site, ele está contando as histórias dele, ele está lendo as crônicas dele, eu estou adorando, eu estou recebendo as crônicas dele, estou amando. Ele fala coisas, além de falar partes importantes da história que ninguém fala, ele fala de uma maneira muito bonita, não é? Muito poética. E ele está falando isso, ele dizendo assim, professora, tem gente que sabe ler, mas não gosta de ler aquelas coisas muito longas. Não gosta. Então, ele fala, ele conta. O contar histórias, ele tem uma facilidade de contar histórias muito boa, então isso é importante. Né? E vocês podem fazer coisas assim desse tipo em Betânia. Aí eu tenho só uma perguntinha para vocês. Essas perguntas, essas entrevistas que vocês estão fazendo, o estilo história de vida, onde vocês deixam as pessoas falarem o que querem, ou vocês direcionam com perguntas? E depois, primeiramente, por que Betânia? Por que vocês escolheram Betânia? Como é que vocês descobriram esse lugar tão bonitinho lá, tão longe? Era isso que eu queria saber de vocês. E como vocês pretendem documentar essas histórias? Tá bom? É isso que eu queria ouvir de vocês. Então, eu vou responder a primeira pergunta e tu responde o resto, Matheus. Então, sobre a questão, né, da história de vida. A gente não, como, assim, na história oral, ela é dividida entre história de vida e o tema. E a gente, antes de começar a entrevista, a gente só soube, né, que ele era neto do fundador e tudo mais, e a gente ficou muito instigado para saber mais. Só que a gente não direcionou no tema específico. A gente queria conhecer sobre a cidade, mas seu Fernando, ele é da cidade, ele, tipo, nasceu ali, tem gerações ali, então, queira quer não, o tema ficou atrelado à história de vida dele. Então, foi muito importante, assim, a gente perceber isso, que desde dos antepassados dele, né, estavam ali em Betânia, né, tem o fundador de Betânia, depois veio o pai dele, e ele está querendo passar isso para os filhos que a gente não colocou na apresentação, que não apresentam tanto interesse como ele queria para propagar essa história. Então, assim, inclusive, a importância do trabalho cai nisso, né, que a gente, como pesquisador e tudo mais, precisa lá retornar e como a senhora disse, documentar. Matheus vai falar mais um pouco sobre isso, mas tentar fazer com que a gente compile, né, todas essas informações e narrativas para não se perder. Porque, como antes da gente ir lá para Betânia, a gente fez uma pesquisa na internet, fez pesquisas em referências bibliográficas e tudo, e a gente não encontrou nada além do que a questão de festa da vaquejada, tudo isso. Então, questões assim históricas e arqueológicas não eram faladas e não é falada ainda. Então, é a primeira vez, inclusive, que está sendo falado de questões arqueológicas dali de Betânia, questões arqueológicas e históricas também. Mas eu vou passar aqui a palavra para o Matheus, para ele dar continuidade aí. Obrigado, professora, primeiramente. E foi por que Betânia, né, que tu perguntou, e como que pretendemos documentar. Por que Betânia? Betânia foi, na verdade, uma coincidência, né, assim, né, fazer esse trabalho lá, porque a gente estava fazendo um outro projeto em Betânia, né, que foi o projeto de extensão da UFPE, que é a UFPE no meu quintal. A gente estava fazendo uma educação patrimonial com as crianças, né, de lá, né, com as crianças moradoras de Betânia. Aí a gente andando pela cidade, né, até querendo conhecer, a gente conheceu um pouco mais da história, a gente conheceu o seu Fernando numa coincidência mesmo, né? A gente conheceu o seu Fernando, e seu Fernando é neto do fundador. Assim, bora conversar com o seu Fernando. Aí, lá mesmo, a gente conversando, a gente decidiu voltar um outro dia, né? Aí fizemos a entrevista, e aí resolvemos lá
levar para frente, né? Eles, tanto o seu Fernando como a dona Norma, né, eles ficam tristes, né, com essa falta de documentação, né, das pessoas não conhecerem. A gente resolveu levar para frente. Foi assim, não foi algo intencionado, né? A gente pensou, bora para Betânia fazer, né? E foi uma coincidência feliz. É, uma feliz coincidência. E como pretendemos documentar, né? Então, inicialmente a gente pensou em divulgação científica, né? Fazer artigo, né? Ir para esse caminho. Recentemente, hoje a gente estava conversando de talvez quando passar tudo isso de pandemia, né? Voltar a fazer um inventário participativo lá, né? Mas aí é algo que a gente pode pensar em outros meios, né? Própria meio visual, né? Exposição fotográfica, um curta, sei lá, né? Algo assim, mas eu acho que é algo que a gente pode pensar com o produto, né? Conforme a gente for tendo produto, a gente pode ir pensando o meio de divulgar. Acho que vai muito nisso, né? Uhum. Não sei Porque, se... olha, Matheus, quando você faz um trabalho desse tipo, você deve direcionar ele para as pessoas de Betânia, né? O trabalho científico é bom porque você traz para a universidade, a gente conhece, a gente discute, mas a história é deles, não é? Eles é que têm que aprender essa história, porque eles vão se valorizar. O neto, o filho não valorizar, é normal que isso aconteça, entendeu? Às vezes eu digo assim, meu Deus, eu devia ter conversado mais com minha avó, né? Eu tenho uma tia que conhece a história da família inteira. Se qualquer dia desse eu vou conversar com minha tia gravando. Eu tia, eu vou gravar minha conversa com você. A gente esquece de resgatar a história de vida da gente mesmo, a gente esquece. Minha filha, quando nasceu, ela nasceu no ano que a minha mãe faleceu, a minha filha mais nova, entendeu? Então, ela não conviveu com a avó materna dela, entendeu? Então, às vezes, pessoas assim que já passaram, que foram tão importantes na vida da gente, minhas filhas não conhecem, meus netos muito menos, entendeu? E isso é história de vida da gente. Isso é história de vida da gente. A gente, às vezes, não... A gente mesmo não resgata a história da vida familiar da gente, porque as gerações vão perdendo isso. É natural que isso aconteça, mas a gente, como arqueólogo, como historiador, como quiser ser, a gente tem que resgatar, tem que guardar um pouquinho dessa memória e tem que saber passar essa memória. Então, acho que as ideias que você deu aí, Matheus, são todas ótimas, né? Depois vocês amadureçam essa ideia aí e para retornar para a cidade, para que as pessoas conheçam sua própria história e valorizem sua própria história, porque é linda a história e que sorte você ter conhecido logo o avô ou o neto do fundador da cidade, né? Parabéns aí, sucesso no trabalho. Aí, para finalizar, Amanda Lima, tá aí ela? Parabéns, Amanda, mas esse trabalho é lindo também, viu? Esse complexo aí, Agrofabril, das fábricas Arthur Lundgren e Aurora, é fantástico, né? É fantástico, é belíssimo, é uma história extremamente interessante e importante para a história de Pernambuco, tá certo? Tem área, eles estão muito bem conservados, as chaminés, as ruínas da fábrica Aurora, dentro daquele parque residencial, gente, aquilo ali é belíssimo, aquilo ali, entendeu? Mesmo o outro que foi aproveitado pelo shopping, né, que agora virou moda, né, shopping aproveitando, pelo menos não derrubaram, né? Camará também tem isso, está lá do lado, tem os resquícios lá da fábrica. Pelo menos não se derrubou como se fazia antes, né? Mas eu acho que é um aproveitamento extremamente problemático e que que às vezes a gente tem muito o que contestar, não é? Agora, eu queria saber de Amanda, para ser rapidinho, Amanda, como é que a população do entorno se relaciona com esses monumentos? Vocês já chegaram a esse nível da pesquisa? Porque naquele complexo residencial muito grande, você tem as ruínas belíssimas. Então, essa população se reconhece, conhece a história. Vocês têm já algum conhecimento a respeito disso? Essa é a próxima etapa da pesquisa. Deixa eu ver se agora eu consigo ligar a câmera.
essa é a próxima etapa da pesquisa. Ah, tá. Assim, a gente falou com alguns moradores antigos da Vila Operária, mas foi mais para saber até onde iam as ruas, mais ou menos. Porque, por exemplo, teve algumas casas que vieram depois. Aí, assim, a conversa inicial foi essa. A gente vai voltar lá de novo para saber o que a população acha, tanto da questão do shopping, também, assim, da retirada, né, de alguns pontos que eram desse complexo fabril e também a relação com as ruínas dos moradores também de lá do Parque residencial. residencial. Aí a gente vai fazer esse levantamento ainda, vai ser a próxima etapa. Tá bom. Então, sucesso aí no projeto também. É muito bonito o projeto, viu? Trabalho. Obrigada. Pronto, então, agradeço aí a participação. Vou ficar aqui ouvindo qualquer coisa. Contribuo novamente. Vou seguir com as perguntas, né? Sim. É que no momento ainda não tem no chat. Eu não sei se as pessoas vão querer fazer perguntas pelo microfone. Pode ser pelo microfone? Sim. Pode ser uma ideia para o pessoal de Betânia. Isso é uma coisa chamada ponto de memória. Eles podem fazer um ponto de memória e aí, ou na prefeitura, ou numa instituição de Betânia, da população. E esse ponto de memória vocês podem colocar desde fotografias e todas as histórias, vídeo pessoal, dependendo da verba, né, que for disponibilizada para fazer esse ponto de memória, podem fazer um ponto de memória. Muito legal isso. E daí fica fixa, uma exposição fixa, não só para turista, para população, todo mundo pode usar esse material. Inclusive, pode ser numa biblioteca pública, a própria prefeitura mesmo. Uma outra coisa, a minha pergunta ao pessoal de Betânia também é como foi feita as entrevistas. Eles usaram questionários fixos, assim, com perguntas já elaboradas, pré-elaboradas, ou ligaram o gravador e deixaram a pessoa falar? Foi justamente isso, a segunda coisa. Desculpa que minha mãe veio falar. Então, a gente ligou o gravador e deixou o seu Fernando muito à vontade. Então, para vocês terem ideia, assim, foram 40 minutos, mais de 40 minutos, na verdade, ele só falando e resgatando toda a memória dele. E a gente não interrompeu, como, inclusive, Montenegro recomenda, né, no livro, lá em 1993, de que deixar a pessoa que está sendo entrevistada o mais confortável possível, para realmente ter esse resgate de memória, para aquela memória que está lá atrás, no passado, ela vem à tona no presente. Muito obrigada, Jaime, sobre a questão da dica aí do lugar, né, de memória. Eu gostei bastante, e eu acho que vale muito a pena mesmo. Espero que tenha algum projeto aí que a gente consiga ter algum tipo de financiamento, né, alguma coisa aí, algum órgão de fomento que consiga investir nesse projeto, porque realmente, inclusive, só uma questão adendo, né, a gente parou lá com esse outro projeto e a gente percebeu, né, essa grandiosidade do patrimônio ali de Betânia. Então, imagine quantas outras cidades que são municípios muito pequenos, que não são tão bem negligenciados, né, não são esquecidos até por órgãos enfim, por questões até mesmo que a gente nem conhece, né? A gente vai pesquisar Betânia no CNSA, não tem. A gente vai pesquisar publicações no Google Acadêmico, no Cielo, enfim, não tem. Então, a gente precisa realmente adentrar aí Pernambuco, porque tem muita história, muita materialidade, né, que a gente precisa documentar e trazer isso à tona. Ok. A Amanda está avisando que vai precisar sair. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta antes para ela. Amanda Tavares. Fica próximo. Oi, tá cortando um pouquinho, Jaime. Paulista. Ah, sim, o de Paulista. Nesse caso é Amanda Lima.
Bem, Amanda, eu acho que, enfim, para não te prejudicar, né, você pode ficar à vontade. Pois é, porque o horário já está pertinho de fechar, eu sei bem. Tá bom, vou indo nessa, porque senão eu vou me trancar aqui dentro do prédio. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada por tudo. Tchau, Até nós que mais. agradecemos. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Pronto, Jaime, pode ficar à vontade, viu, para fazer sua pergunta. Eduardo, eu acho que pegando um gancho do que a professora Ana Carolina falou sobre os espaços que ficam colocados, são preservados, mas preservados de que forma, né? Existe um prédio circulado por um shopping em que ele só está ali vivo porque a lei mandou. Só está ali em pé, de fato em pé, mas não está vivo. Nem vivo ele está, ele só está em pé. Então essa relação com o shopping não existe, quer dizer, não colocaram o prédio junto com o shopping, assim, ele não existe dentro do shopping. Na relação com a comunidade, ele é cercado, então ele é uma propriedade privada, né? Não é um prédio que foi evidenciado, e restaurado, e recuperado e deixado, né, disponível para a comunidade, porque ele não é nada. Por exemplo, ele seria um excelente ponto de memória para Paulista, né? Excelente ponto de relação com a comunidade. Isso não tem relação nenhuma. Então, assim, a gente precisa discutir um pouco isso. No projeto arquitetônico do shopping, os arquitetos usaram a lei no pé da letra. Tem que só que deixar em pé, tem que restaurar, pintar de branco. Não, a gente fez isso. A gente deixou lá em pé e pintou de branco. Não havia relação nenhuma com a comunidade, nada. E aí, assim, era bom que as meninas pudessem evidenciar isso no projeto delas, se der tempo ainda, e como esses objetos, que foram, né, esses edifícios, esses espaços privados, inicialmente privados, ainda continuam privados. Eles não são da comunidade. Se pudessem agregar isso aí, essa discussão, sabe? É muito importante. Você tem Casa Forte, que vai para Casa Forte, e tem os casarões todos preservados por causa da lei, mas os casarões são privados. Eles não têm uma conexão nenhuma com a comunidade. Você só olha e tira foto, se quiser. De longe, viu? Não pode nem entrar, porque é um condomínio fechado, que isso é difícil. Essa discussão ia entrar também no projeto das meninas, da Amanda, né? É basicamente isso mesmo. Teve o processo de tombamento, eles foram tombados e justamente essa parte tombada é a que foi preservada. Assim, como a professora Ana Catarina falou, ela se encontra em bom estado de preservação, né? Não está em ruínas, as chaminés não estão em ruínas e tal, mas, assim, no sentido geral, realmente não tem essa relação. A parte da fábrica Aurora, ela está cercada ainda porque os prédios ainda estão sendo construídos, então aquela parte ainda vai ser aberta. E no projeto, lá vai ser feito lojas, como se fosse um mini shopping, digamos assim. Mas provavelmente também só vai se preservar a fachada. E se dentro vai ter alguma explicação do que era antes, aí a gente não sabe, mas assim, levando em consideração as outras que estão expostas, né, e a população pode circular e ver, provavelmente também não vai ter, né? A gente espera que tenha e que as outras chaminés também tenham, pelo menos uma placa explicando, porque é o mínimo, né? De você passar e entender o que é que você está vendo. Claro que quem é a população local vai saber, mas quem está vindo de fora não vai ter a noção. Quem. A própria população também, porque assim, tem pessoas que trabalharam nas fábricas que ainda estão lá, mas depois vão vir as novas gerações e com o tempo essa memória não vai ser perpetuada da mesma forma quando se não tem nenhum tipo de explicação sobre aquilo. Por exemplo, eu vou ver, mas sei lá, pode ser que eu não me lembre exatamente o que minha avó, o que minha bisavó falou. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou pesquisar, eu vou só olhar e pronto. Assim, é importante também ter aquele marco falando o que é, porque como você falou, são os pontos de memória, né? Não, realmente não tem essa relação,
Mas é algo que a gente pretende, na próxima etapa da pesquisa, é realmente sentar para falar com a população e perguntar, olha, qual foi o impacto que isso aqui trouxe para vocês? O que vocês acharam? Vocês gostaram? Vocês não gostaram? Vocês queriam que fosse outra coisa? Isso aqui. Aí eu tô botando isso aqui no sentido geral, né? O que vocês queriam que tivesse sido feito? Isso aqui está satisfatório no sentido de memória? Enfim, são várias questões, né? E acho que só realmente quem está lá que vai poder dizer o que é que queria, qual a demanda queria que fosse preenchida. Mas realmente não tem esse acesso. Inclusive, aquela parte da fachada do shopping, que é aquela área administrativa branca, ela é fechada, né? Tem a cerquinha e ela dentro ela é toda fechada e ela não tem conexão nenhuma com o shopping. A pessoa só olha assim por fora. E assim, nenhum dos pontos que a gente foi tinha uma plaquinha explicativa. A igreja é aberta, mas quando a gente foi ela estava fechada. Mas assim, acho que tirando a igreja, nenhuma outra tem tanta relação assim com a população atualmente, né? Desse sentido de contato. Eu acho que eu expliquei. Desculpa, Amanda. Não, é porque aproveitando o gancho, eu vou já ler aqui a pergunta da professora Cláudia, se houve a participação da comunidade no processo de tombamento, se vocês já fizeram esse levantamento. Foi o arquiteto Fernando Guerra que entrou com o processo de tombamento em 2010. Assim, na documentação, o que tem explicando é basicamente isso. E assim, são locais privados, né? Tem isso também. A gente vê a população se envolvendo, por exemplo, essa questão do nome do shopping, né? Que ia ser apenas Northway, mas aí colocaram também Paulista Northway, que era para dar um pouco, apenas um pouco de representatividade. Mas é complicado mesmo, porque no geral, assim, não se tem a consulta da população. Assim, que bom que conseguiu ser tombado e que bom que elas continuam, assim, esteticamente preservadas, digamos assim, né? Agora, realmente, só poder fazer essa integração entre população local e, enfim, estruturas, e também quem vier de fora olhar e saber o que é, ter alguma informação sobre aquilo. Sobre aquilo que eu falo, minha gente, não é falando aquilo como se fosse menosprezando, não, é porque é aquilo para não ter que citar chaminé, cruzeiro, fábrica, ruína, e por isso que eu estou generalizando. Tudo bem. Bem, gente, já se passaram 2 horas. Eu não sei se a professora Ana Catarina ou mais alguém quer fazer alguma pergunta para os 4 participantes. Nesse caso, 4, né? Antes era 5, agora ficou 4. Eduardo, eu só queria finalizar dizendo que esse trabalho assim esse problema da ausência da população nos processos de tombamento ou até na reutilização dos monumentos, dos espaços, ele é evidente, ele é claro, não é? Então, é um campo aberto aí que precisa ser trabalhado, que precisa se batalhar, lutar. O que Jaime falou, ele tem total razão, fica o prédio muito bonitinho, mas morto, sem uso. Então, essa reutilização pela comunidade, pela sociedade, para dar vida ao prédio, isso precisa ser discutido. Tá? Não sei se os arquitetos discutem isso, se não discutem, mas se não discutem, está bom que está na hora dos arqueólogos discutirem, né? E tomar para a gente dessa vez a posse dessa discussão, porque é o que nós estivemos ano passado na Colômbia, em Bogotá, para um congresso de arqueometria,
E lá eu comprei uma biografia que fala da reciclagem dos edifícios. Muito legal o trabalho, sabe? Muito legal um trabalho sobre... reciclar o edifício é você dar um novo uso, você dá uma ressignificação a ele, porque é isso. Quando a gente trabalha com gestão, com patrimônio, a gente trabalha com ressignificação da importância. Então, a população se identifica ressignificando, mas isso é verdade. É como a história que vocês estão captando, é a ressignificação da história, eles estão contando sua própria história. Então, isso é importante para que aconteça. Então, está na hora dos arqueólogos tomarem esse campo de trabalho bem legal aí, que os arquitetos também deviam estar trabalhando nele, mas eu não sei não se eles estão, não. Tá bom? Olha, só queria parabenizar todos vocês. Foi muito bom, uma tarde muito legal, os trabalhos muito bons de vocês. E sigam em frente aí e deem continuidade a esses trabalhos aí. E obrigado aí pelo convite aí para participar. Jaime, você quer fazer alguma coisa? Rapidinho, um segundo. Há uma ressignificação muito forte, grande, de um exemplo belíssimo aqui em Recife, a Casa da Cultura. Ela foi totalmente ressignificada, restaurada. É um prédio que você vê o objeto enquanto objeto histórico, você não tem modificações tão grandes, mas está lá. É um shopping, né, de artesanato, e as pessoas podem usam o prédio, verificam o prédio, a gente consegue entender a história do prédio. Ele foi ressignificado e é um sucesso. É um projeto de Lina Bobardi com Francisco Brenan, que foi um sucesso, tá aí até hoje, muito mais de 30 anos, e o prédio está aí em uso, o mesmo uso que foi dado no início do projeto. Então é possível, sim. A gente tem que comemorar também que a gente tem umas mudanças na lei que nos favoreceram e muito. Por exemplo, a lei que obriga a fazer educação patrimonial, a lei que obrigou a fazer os contratos de arqueologia, de contrato para as obras em espaços históricos. A gente tem um monte de coisa interessante que aconteceu. Claro, falta muita coisa. Eu fiz o projeto ali de educação patrimonial uma semana. Tá, e depois? Como é que vai ficar? Né? E esse objeto aqui? E aí, a gente precisa trabalhar mais essa história da lei também, mas a gente tem muitos ganhos. Tem muita coisa boa que a gente conseguiu, né, professora, nesses congressos da SAB, tanta briga, tanta confusão para conseguir, junto com o IFAM. Temos um pequeno retrocesso agora, ou sei lá, eu vou dizer pequeno, mas um grande retrocesso. A gente vai perder uns 10 anos de processo de construção da cultura do Brasil, mas a gente consegue voltar à tona no futuro próximo. Muito obrigado, gente, pelas colocações. Assim, só para finalizar, eu gostaria de dar uma sugestão para Matheus e para a Juliane. Para vocês conhecerem a tecnologia social da memória, que é uma metodologia que é usada pelo Instituto Museu da Pessoa. E é um dos poucos museus do mundo que documentaliza e transforma em acervo história oral, histórias de vida em acervo. Eu tive a oportunidade de ser voluntário agora nesse período de pandemia, revisando histórias, e foi maravilhosa essa experiência. Então, eles têm uma metodologia que vocês até mesmo aplicaram, que é justamente de deixar a pessoa contar a sua história de vida sem precisar fazer um questionário. Então, assim, deixar fluir e de acordo com aquilo que vocês esperam, né? Então, procuram. Tem na internet os manuais, enfim, fica bem interessante para vocês fazerem como metodologia. Enfim. Muito obrigada, então. A gente vai sim procurar. Gostei muito da tua ideia. De nada. E eu gostaria de agradecer a presença de todas e todos que estavam aqui até esse momento, aos apresentadores de trabalhos, as colocações, tanto da professora, também de Jaime, né, contribuiu bastante para o debate, muito obrigado. E a gente já vai encerrar, né, porque já passou um pouquinho do horário. Eu aproveito para convidar amanhã, último dia de apresentações de trabalhos, no mesmo horário, às 15h. O link vocês podem encontrar nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook. E também convidar para a conferência de encerramento na sexta-feira, também às 15h, com a presença do professor Felipe Criado Boado, do Incipit, da Espanha, né, Santiago de Compostela, e vai trazer um tema bastante importante, que é por uma interpretação social na prática arqueológica.
Então, acho que vai juntar um pouquinho com isso que a gente falou, né, sobre essa questão da importância do social dentro da nossa prática, né, enquanto profissionais de arqueologia. Muito obrigado, gente. Então, uma boa tarde e até mais. Tchau, tchau.